Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: do jeito que julgarmos, seremos julgados, e do modo que perdoarmos, seremos perdoados. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não temos sabedoria, nós queremos que o mundo inteiro ele mude para que possa nos satisfazer. Então nós temos uma opinião sobre todas as coisas, nós colocamos defeitos em todas as pessoas, porém, em nós mesmos, nós não conseguimos enxergar nada. E quando as coisas não saem da forma que nós imaginamos, nós temos o costume de brigar com as pessoas, impondo a nossa vontade, como se esse mundo fosse apenas para isso, para que cada pessoa pudesse viver a sua própria vontade. Quando eu me aproximo do Senhor, eu consigo entender claramente que os momentos de maior escuridão na minha vida foram aqueles aos quais eu quis fazer a minha vontade ao todo custo. E sempre sobra as consequências, sempre. Só que nem sempre eu tenho maturidade para aceitar o não de Deus, para olhar que as coisas elas saíram fora do controle. E assim eu começo a criar narrativas, eu crio desculpas, eu invento histórias para que as pessoas elas não consigam entender o que é realmente a verdade. E o que é a verdade? Segundo o Senhor, segundo a sua palavra, Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Assim como nós não podemos ver na escuridão sem a luz, nós também não podemos dizer a verdade sem o Senhor. A verdade, ela não está em nós. Então, não tem problema quando nós não estamos com Deus mentir, enganar, julgar. Desde que eu pareça que eu tenha a razão. Porque se eu tenho a razão, a verdade está do meu lado. E nós sabemos que não é assim. A sabedoria de Deus, ela abre os nossos olhos. E quando os nossos olhos eles são abertos, nós percebemos que nós não somos perfeitos. E que isso é um período de transição, ao qual nós reconhecemos os nossos pecados e colocamos algo verdadeiro dentro de nós. E assim aqueles sentimentos que nos sufocavam, aquele sentimento de cansado, de sobrecarregado, de vazio, de solidão, o medo, a ansiedade e tudo aquilo que é ruim começa a sair de dentro de nós e o que entra no lugar? O amor, a esperança, a fé, a paciência, o autocontrole, que são os frutos do Espírito Santo. São como algo que nós não podemos nem imaginar, porque no passado nós vivíamos apenas de momentos. E a cada novo momento nós acreditávamos que aquilo era um significado maior à nossa vida. Porém, a maior parte nós passávamos tendo momentos ruins, tristes. Por isso o prazer ele faz tanto sentido. Parece que quando nós tiramos algo da vida das pessoas, não vai beber, não vai fazer, não vai comer. Nossa, parece que a gente está tirando a melhor parte do dia delas. E realmente é o único momento que ela pode distrair. Porque ou nós obedecemos o diabo destruindo a nossa vida, ou ele destrói a gente por dentro. E aí é sempre uma escolha. Mas é sempre uma escolha ruim. Se a gente vai lá em Mateus 7, versículo 1 a 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Então, quem está conversando conosco? Jesus.
E esse é mais um capítulo do Sermão da Montanha. Jesus ele subiu ao monte e aproveitou a oportunidade para dizer tudo aquilo que deveria ser aperfeiçoado. E nós temos falado de diversas coisas que nós temos o hábito de fazer, porém não vemos problema. Por quê? Porque todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, não tem problema. E hoje nós sabemos que a nossa bússola de moralidade, ela não está ligada ao que todo mundo faz, mas ao que o Senhor diz que eu devo fazer, o que o Senhor diz que é o certo. Então, o que todo mundo faz, para mim, pouco importa. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Nós nascemos no pecado. Se nós não encontramos o Senhor, nós morreremos no pecado. E é assim. Não tem um escape, não tem um jeitinho, não tem nada. Se você não buscou Jesus, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não mudou os seus maus caminhos, esse é o seu fim e ponto. Mas não sou eu que criei a vida. Eu estou vivo graças a Deus. Eu era apenas poeira, que o Senhor me emprestou o seu Espírito. Quem sou eu para querer falar para Deus o que deve ou não? E o que muda o meu pensamento? Não muda nada. Se eu sentir medo de uma coisa que tiver que acontecer, vai deixar de acontecer porque eu tô com medo? Não, não vai. A única diferença é que eu vou ficar sofrendo até acontecer. Então, ou nós nos fortalecemos e nos capacitamos no Senhor e aprendemos a olhar a vida como ela é e trazer ao nosso favor o que nós podemos ter de favor nesse lugar, ou nós vamos continuar aí sofrendo, desiludidos, desanimados. Eu não quero isso para a minha vida, você quer? E Deus ele está nos ensinando mais uma coisa, porque nós somos muito visuais. Você quer sentar no modo visual? Senta em qualquer lugar, numa praça de alimentação, num bar, em algum lugar onde tem pessoas indo e vindo. Ou você cruza com alguém. Homem é mais desligado para essas coisas. O homem gosta muito de carro, de moto, de coisa. Isso ele repara, mas roupa normalmente não. E a pessoa como um todo talvez ele repare também. Mas a mulher já vai medir do sapato, da calça, do cinto, da blusa, do cabelo, da fivela, do brinco, da maquiagem. Então, ela vai reparar em tudo e aí vai passar na onde? No filtro dela, se aquilo é bonito para ela ou não. Só que o nosso filtro ele tem um problema, que ele chama inveja. Então eu posso pegar uma pessoa bonita e falar que ela é feia e pegar uma pessoa feia e falar que ela tá linda. A amiga tá explodindo, não, mas tá bonita, a amiga tá bonita, tá linda. E a outra não, a outra que é mais bonita, não, tá brega, cafona, não sei o que. Então, nós não servimos para julgar as coisas. A nossa opinião, ela é parcial. Ela julga sobre os nossos interesses e as nossas expectativas até que o Senhor chegue. Porque quando o Senhor chega na nossa vida, nós paramos de olhar por fora e começamos a olhar por dentro. Paramos de olhar a roupa e começamos a olhar os olhos, começamos a prestar atenção nas palavras. Por quê? Porque o nosso intuito agora é amar, é evangelizar, é falar do Senhor, é ajudar. Nós não queremos mais apartar as pessoas, nós queremos trazer para perto. Essa é a mentalidade do Espírito Santo. Ele não olha a roupa, ele não olha a classe social, ele não olha nada. Ele não olha com desejo, ele não olha querendo, ele não olha com cobiça. Nós falamos também, sobre olhar querendo, desejando as pessoas, já não tem mais esse tipo de olhar. Então também já não cabe mais dentro de nós. Não julguem os outros. Não julguem. É isso que Jesus está falando. Olha, chega desse tipo de comportamento. Só que aqui também tem um ponto. Não nasce da minha vontade. Isso não está na minha capacidade. Isso está de fábrica em mim. Isso só vai mudar quando? Quando o Espírito Santo estiver dentro de mim. Quando eu começar a ler a Palavra de Deus de forma contínua, principalmente o Novo Testamento. Se você nunca leu a Bíblia, você vai começar lá em Mateus e vai seguir até o Apocalipse de forma contínua. Faça isso pelo menos umas 3 vezes até que você comece lá em Gênesis. Por quê? Para que você tenha fé, porque a nossa fé vem por ouvir a Jesus Cristo, para que você aprenda a reconhecer o Senhor, a história do Senhor e tudo que aconteceu com Ele. Aí o Antigo Testamento e os profetas, eles vão te ensinar muito mais, porque você vai perceber que o tempo todo Jesus estava lá.
O tempo todo Jesus disse o que iria acontecer. E Jesus foi o cumprimento de todas essas promessas. E Deus está pedindo para nós uma coisa: para de julgar as pessoas. Ao invés de você encontrar um motivo para rir, para ridicularizar, encontre um motivo para amar, para ajudar. Se você está vendo que a pessoa tem um defeito, tem um problema, antes de você querer consertar o problema dela, veja se você não tem um problema. E é aqui que Deus está falando: vamos primeiro aperfeiçoar nós, depois nós vamos ajudar os outros. Porque a gente quer inverter sempre as ordens das coisas. Eu quero que as pessoas mudem, não para que elas sejam melhores para Deus, mas para que elas me sirvam, para que elas me ofereçam. Então, quantos relacionamentos não começam dessa forma? A pessoa olha uma pessoa que tem uma vida totalmente torta, e aí na cabeça dela, ela vai lá modificar a vida dessa pessoa, e depois que ela modificar, ela ganha um servo ou uma serva, e essa pessoa vai ser eternamente grato. E aí a pessoa separa e vem aquele discurso: nossa, mas se você soubesse como ele era ou ela era quando eu conheci, nossa, mas olha, agora tá tudo errado, tudo errado. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Então, cada vez que eu olho, cada vez que eu vejo e tiro uma opinião, é uma opinião isso, eu não sei se é a verdade ou se não é, principalmente se eu crio uma opinião sobre o quê? Sobre fofoca de outras pessoas. Eu não gosto de ouvir fofoca, eu não gosto de que as pessoas me contem as coisas, eu não gosto. Se eu tiver que saber, eu sei da boca da própria pessoa se eu vi. Senão eu não quero saber. O que isso vai mudar para minha vida? Por que a outra pessoa está querendo que eu crie uma opinião sobre as outras pessoas? Independente da forma que tiver, nós vamos ter que amar as pessoas. Nós não falamos sobre orar pelos nossos inimigos? Cara, é assim, a vida ela já não tem esse campo da escolha onde, não, isso presta, isso não presta, isso não é. Nós temos que encontrar um motivo para amar de qualquer maneira. Só que da mesma severidade que eu olhar as pessoas para julgar e condenar, Deus ele vai fazer da mesma forma comigo. Hoje o nosso olhar ele tem o quê? Misericórdia. Da mesma forma que Deus ele nos perdoou, nós devemos também perdoar as pessoas. Então eu tenho que olhar sempre da forma que a ausência de Deus na minha vida reflete num comportamento totalmente distorcido, totalmente reprovável. E não existe pessoa que vai passar dessa vida sem Jesus que tenha um bom comportamento. Eu posso mentir muito bem, eu posso enganar muito bem, eu posso, não deixar que as pessoas percebam o que está acontecendo, mas sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre. E é na dificuldade, é sobre pressão que nós notamos o que existe dentro do coração de cada pessoa. Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Então, você prefere ser julgado de que forma? Com severidade ou de forma branda? Ou não ser julgado? Tá em você essa opção. Tá em você. Então, todas as pessoas que eu julguei, o que eu tenho que fazer? Hoje que nós temos sabedoria, pedir perdão para Deus. Mostrar o outro lado. Muitas vezes num discurso falando, olha, eu não gostava de você, era assim, 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 mas não era por nada que você tinha feito, não, era por mim, por causa disso, disso e disso. Porque você nota como a gente mudou o argumento? Já não é o problema o outro, o problema sou eu. E confessar pecado é justamente isso, é admitir que o problema sou eu. Mas o outro fez, o que o outro fez, ele vai se haver com Deus. Eu estou absolvendo ele da culpa dele. Então se eu não estou julgando, eu também não serei julgado. E o que você prefere? Ficar julgando as pessoas, buscando a tua razão e viver uma vida sofrendo? Viver uma vida descontrolada, sentindo ódio, raiva, frustração? Ou não? Encontrar um motivo para perdoar, sabendo que a ausência de Deus, as pessoas elas vão viver na escuridão e assim tornar muito mais leve o seu próprio coração. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Da mesma forma que você condenar as pessoas, você vai ser condenado. E o Espírito Santo, cada vez ele faz com que nós olhemos as pessoas com mais leveza, que eu consiga entender. E entender não quer dizer que eu concorde. Eu posso olhar uma pessoa, achar nojenta as coisas que ela faz. Nojenta. Mas eu entendo o que ela faz. Posso não aceitar, mas eu posso entender.
E assim, ao invés de eu ficar criando um fator novo, eu vou buscar no Senhor um motivo para que eu possa amar. Mas antes de eu olhar o outro, esse é o exercício principal. Eu gasto todo o tempo do mundo na minha vida, na minha conversão. Depois que eu me converter, depois que eu tirar tudo dos meus próprios olhos, depois que o meu olhar ele já se purificar, graças à presença do Espírito Santo nos meus pensamentos, aí eu vou começar a servir a Deus. Aí eu vou começar, porque se a gente inverte essa ordem, fica totalmente complicado. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio outro? Então, como eu posso olhar o meu irmão, as pessoas que estão perto de mim, e ficar encontrando os defeitos nela? E Deus, olha como ele faz uma comparação. Ele fala sobre um cisco. Então, são tão pequenos que as pessoas estão fazendo e você está criando esse estardalhaço. É tão pequeno, mas você está ali amplificando. Só que o defeito teu, que é muito maior, que ele fala que é uma trave de madeira, não é só um cisco, que está no teu próprio olho, você não consegue enxergar, você não consegue ver. Então, antes de querer modificar as vidas das pessoas, antes de querer ter uma opinião, antes de querer falar se é bom, se é ruim, se é ou se não é, antes de tomar uma decisão, aprenda a se olhar no espelho, entre aspas, e o nosso espelho é quem? É Jesus Cristo. Aprenda a enxergar quem você é. Deixa Deus ele curar você primeiro, antes de você querer servir, antes de querer ajudar. Eu vejo Jesus muitas vezes melhorando o começo da nossa vida. E a pessoa já sai louca querendo achar que vai salvar o mundo inteiro. Não funciona assim. Cada dia vai ter uma batalha, cada dia é um momento de oração, cada dia é um momento de louvor. É no dia a dia. No dia a dia. Então nós não devemos mais julgar as pessoas. A partir de hoje, se você tem buscado o Senhor, tenta ressignificar as pessoas também, assim como você tem feito com a tua vida. Tenta entender, o meu pai, a minha mãe, mas como foi a história do teu pai? Como foi a história da tua mãe? Como as coisas elas aconteceram? Como que a outra pessoa teve a história dela? Como que foi a infância? E eu não estou dizendo que isso vá tirar a culpa de ninguém. Nós não estamos aqui para tirar ou colocar a culpa, porque nós não estamos julgando as pessoas. Mas eu estou entendendo que cada pessoa ela teve a sua própria dificuldade. Uns acham que o único problema é a falta de dinheiro, outros podem achar que é a saúde, outros podem achar que é o amor, um acha que é o pai, o outro... Cara, independente do que você achar, machucou. Eu não posso olhar a pessoa e querer achar que tem um ranking. Mas eu sofri mais. Sofrimento é sofrimento, escuridão é escuridão. Assim como amor é amor. Não dá pra gente fazer de forma quantitativa isso e querer medir. Eu sofri mais, ele sofreu menos, isso aconteceu mais, isso é menos, isso é certo. Isso... Eu não sei. Eu sei que primeiro eu tenho que olhar no meu próprio olho para ver se não tem uma trave. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixa tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Como que eu posso querer ajudar as pessoas a tirar aquilo que é insignificante da vida delas, se o problema está todo em mim? E se a gente continua lendo, ele vai chamar de quê? De hipócritas. Primeiro tira a trave que está no teu olho para depois querer ajudar alguém. Então é primeiro em nós, sempre em nós. O problema, na maior parte do tempo, somos quem? Somos nós. Quando eu tinha depressão, quem era o problema? O problema era eu. Eu não conseguia me relacionar nem com meu pai, nem com a minha mãe, nem com os meus irmãos, nem com ninguém. O problema era eu. Alguém podia dar um motivo? Não importa, o problema era eu. Como que eu posso amar sem Deus? Como que eu posso olhar as pessoas sem querer julgar e sem querer condenar sem Deus? Como eu posso olhar as pessoas e não entender elas sem Deus? Não adianta. E eu assumo. Graças a Deus hoje eu consigo ter um relacionamento. Sabe, se relacionar. Isso não quer dizer que todas as pessoas eu concordo com as coisas que elas fazem. Porque nós também somos assim. Nós somos perfeitos enquanto nós servimos o Senhor. Enquanto nós não servimos, nós vamos ficar buscando o quê? A nossa loucura. É só loucura. Só tem gente doida. Eu falo isso, não é menosprezando nem diminuindo, mas quando você começa a ouvir o coração das pessoas e a razão que elas fazem as coisas,
É só coisa doida. O diabo, ele coloca cada coisa pequena dentro de nós e aquilo só vai amplificando. Por quê? Porque nós não paramos de pensar naquelas coisas. Quantas coisas você não criou uma expectativa muito maior do que a realidade? E na hora que você chegou lá não era nada daquilo que você imaginava. E é assim. Por quê? Porque o diabo quer pré-ocupar. Então eu fico pensando em coisas que não aconteceram como se elas fossem acontecer. Isso acontece dentro de mim. E em todo esse tempo que eu gastei, eu não servi a Deus, eu não busquei a Deus e não fiz nada. E essa batalha, ela acontece na nossa mente. E o objeto é o tempo. Ela não quer teu recurso, ele quer o teu tempo. Porque vai chegar uma hora que já não tem mais tempo. Se a gente vai lá em Colossenses 3, versículo 12 a 15, a palavra do Senhor diz assim: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra o outro. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une o quê? Perfeitamente todas as coisas, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Então quem está conversando conosco? Paulo, nessa carta aos Colossenses, e ele escreveu essa carta, ele estava preso. Se você estivesse preso, você estaria pensando em outras pessoas? Você estaria querendo ajudar as outras pessoas a estarem mais perto de Deus? O propósito é isso. É você gastar o teu tempo não para conduzir a tua vida onde estão os teus interesses, mas para servir a Deus. E Paulo é um exemplo disso. Nós podemos olhar a vida de Paulo e ver que realmente ele servia a Deus. Paulo, ele trabalhava, ele fazia barraca. É diferente das pessoas de hoje em dia que servem a Deus, mas que é o dízimo, né? Que nem sendo da tribo de Levi é. Se você nunca ouviu falar da tribo de Levi paga o dízimo, você deveria pesquisar. Tribo de Levi, dízimo. Aí você vai entender por que se pagava 10% da comida para eles. Mas tudo bem, isso é outra história. Deus, ele deixa claro a primeira coisa. Vocês são. O que eu sou, Senhor? O povo de Deus. Se o Espírito Santo está governando os meus pensamentos, se eu aceito Jesus como meu Salvador, se eu me arrependi dos meus pecados, se eu tenho lido a palavra de Deus, se eu alimento o meu espírito todos os dias, eu sou filho de Deus. A partir de hoje eu não sou mais filho das trevas. Eu não tenho mais o diabo me controlando, eu estou servindo a Deus. Então eu me tornei o quê? O povo de Deus. Eu sou um representante de Deus nessa terra. Ponto. Aqui já não é mais uma linhagem que se define por lugar que você nasceu. Ah, nasci na Itália, sou italiano, nasci no Japão, sou japonês, nasci no Brasil, e isso é minha origem, e aí lá não tem. Aqui é algo que é espiritual, é um renascimento. Então, quando nós nascemos para Cristo, nós fazemos parte do povo de Deus. Ele os amou. Eu tenho que entender que Deus, ele é amor. E o amor, ele não escolhe pela razão. Não existe razão por você amar. Um pai e uma mãe, por mais que um filho ele não mereça, ele vai continuar fazendo as coisas para essa pessoa. Até que vai chegar um ponto que talvez ele seja justo, né? Porque o amor também cabe à justiça. Não existe amor que é só amor. O amor, ele é justiça. Por isso que existe um céu e um inferno. Porque senão acaba se tornando algo que é abusivo. Não tem como. Esse amor não funciona desse jeito. Porque o amor, ele exige respeito. O amor, ele exige Deus. Então Deus, ele nos amou. Ele olhou, ele falou, tirei esse povo do pó. Esse povo não era nada sem mim. Então aí tudo perdido. Não sabe o que faz, não sabe o que sente. Vou derramar o meu Espírito Santo, eu vou mandar o meu filho lá para dar o exemplo. Eu vou ensinar o caminho. Então ele nos amou. Amou a tal ponto que entregou o seu filho numa cruz por nós, pelos nossos pecados, pela nossa desobediência. E ele os escolheu para serem dele. Então nós somos escolhidos de Deus. Todos nós temos um chamado para Deus. Ah, mas qual é o meu chamado? É Deus que vai saber. Não adianta ficar olhando a vida do irmãozinho e falar, eu quero isso. Não funciona assim. O Espírito Santo, quem vai nos conduzir,
quem vai nos capacitar e quem vai nos guiar. Nós vamos fazer coisas que nós não somos capazes. É assim que nós entendemos que Deus está conosco, porque Ele tira a nossa incapacidade. Então Ele vem para aperfeiçoar aquilo que nós achávamos que não era possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Menos o Timóteo da música, né? Porque eles podem e você não, né? Portanto, vistam-se de misericórdia. O meu olhar muda. O meu olhar tem misericórdia. Vistam-se. Se permitam ter misericórdia. Se permita não julgar as pessoas. Se permita não condenar. Se permita entender. A partir do momento que eu entendo, eu tiro aquela raiva, eu tiro aquele ódio, eu tiro aquela frustração. Eu paro de querer ficar culpando as pessoas pelo comportamento de terceiros. Cara, você é responsável pelo que você faz. O que o teu irmão fez, o que a tua mãe fez, o que teu pai fez, o que teu tio fez, o que fulano fez, o que ciclano fez, o que o amigo fez. Foi eles que fizeram. Eu não posso ficar colocando a culpa nas outras pessoas. Já não chega a culpa que é minha, ainda eu quero colocar a culpa de outro numa terceira pessoa. Não tem o menor sentido isso. Se eu não combato o que é errado, eu nunca vou fazer o que é certo. Se eu tolero esse tipo de pensamento, se eu tolero esse tipo de argumentação, se isso pra mim, dentro de mim, faz um sentido, isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Se eu tenho bondade, eu tenho humildade. E o que é humildade? É ser pobre? É se vestir mal? É não ter, sei lá, não ter vaidade? Não tem nada a ver. Humildade é reconhecer que eu dependo de Deus. E orgulho é achar que eu não preciso de Deus, que eu conquistei, que eu trabalhei, que eu estudei, que eu fiz, que eu conquistei. O eu é o orgulho. A humildade é você reconhecer que tudo que você fez foi graças a Deus. Então não está em mim, está em Deus. De delicadeza. Eu tenho que aprender a me colocar no lugar das pessoas. Eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência também. Então olha como ele junta a misericórdia. Então quando eu tenho uma sabedoria maior, quando eu tenho uma vontade de perdoar, eu quero ficar em paz, isso gera o que em mim? Bondade. Se gera bondade, eu começo a reconhecer e agradecer a Deus. Porque é impossível ter humildade sem Deus. E aí eu começo a falar de uma forma sem querer alfinetar, sem querer machucar. E com paciência, porque nós sabemos que a mente de uma pessoa, quando ela está tomada pelo diabo, ela não escuta. Ela não escuta. Não fiquem irritados uns com os outros. Não adianta ficar bravo, não adianta querer ficar fazendo, não adianta querer ficar culpando as pessoas. Não é porque essa pessoa ela tem um grau de parentesco com você, que ela, entre aspas, né, ela tem que ter uma tolerância maior. Ai, mas é minha mãe, ai, mas é meu pai, Você não tem o direito de ficar maltratando as pessoas. Você não tem por que estar irritado. Você tem que agradecer as pessoas. Você tem que agradecer. Lembra sempre, se alguém te fez algo bom, agradece. Se alguém te fez algo ruim, ore por essa pessoa. E é só isso. Eu não vou ficar ali de magoadinho. Ai, não me chamaram pra ir. Ai, não me fizeram. Ai, cara, não importa. Onde você tiver que estar, Deus vai te colocar. Aonde você não tiver, você não vai estar. E é assim, você não é um servo de Deus, você não é uma serva de Deus, a tua vida já não é mais sua. E acabou. E é desse jeito. Não fiquem irritados e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra vocês. Então o perdão é o perdão. Eu só perdoo por quê? Porque Deus está comigo. Então se uma pessoa está ali se queixando, eu vou usar aquela oportunidade de reclamação para apaziguar. Independente se a pessoa ela tenha razão ou não, eu não vou ficar argumentando, justificando, porque muitas vezes não é nem justificável, muitas vezes não é nenhum problema, é uma questão de interpretação. Nem foi o que você quis dizer, a pessoa entendeu tudo errado. Beleza, vai lá e fala, você me desculpa. Qual é o problema? Qual é o problema? Você está em paz, você está tomado pelo Senhor, e é assim que a gente tem que viver. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Quando nós nos aproximamos de Deus a primeira vez, nós também estávamos totalmente errados, totalmente cheio de orgulho, cheio de pecado, cheio de tudo. E Deus ele foi nos mostrando, nós fomos entendendo, fazendo. É a mesma forma que nós vamos fazer. A mesma forma que nós recebemos de Deus é a forma que nós devemos tratar as pessoas, que nós devemos dar às pessoas.
E acima de tudo, tenham amor. Para que eu possa ter amor, eu preciso estar junto do Senhor. E o que o amor faz? O amor une perfeitamente todas as coisas. Lá atrás, depressão, tudo de ruim que tinha na minha vida, vícios, beleza. Relacionamento terrível, totalmente quebrado. Hoje tem amor, por quê? Porque tem Deus e Deus ele une perfeitamente todas as coisas. É possível a gente ter uma relação sem Deus? Não, porque vai faltar amor, vai faltar perdão, vai faltar misericórdia, vai faltar bondade, vai faltar delicadeza. Vou ficar irritado, vou ficar magoado, vou ficar chateado, vai começar a alfinetar e começa aquela disputa, a hora que vê, casa rachou. E é isso, acabou. Não tem, nós precisamos de Deus. Você quer viver essas coisas? Com Jesus é possível. Sem Jesus, não adianta. Você vai sacrificar o que for e não vai dar certo. E a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Então, quando eu for decidir alguma coisa, eu tenho que decidir por aquilo que traz paz. E paz não é ter dinheiro, paz é ter Jesus. Paz é você fazer o certo da forma que Deus ensina, não fazer o certo do jeito que você imagina que seja o certo. Porque se as tuas decisões te perturbam, você não deveria estar decidindo nesse momento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos não julgar mais as pessoas. Se for para julgar alguém, que seja nós mesmos, para que no dia que Jesus volte a segunda vez, seja da mesma forma que nós sejamos julgados. E o perdão, nós também devemos perdoar, porque o Senhor, Ele também nos perdoou. Que o amor de Deus, Ele possa sempre preencher tudo aquilo que existe dentro de nós. Que nós possamos aprender com os nossos erros. Errar é humano, mas ficar insistindo e fazendo as mesmas coisas não tem o menor sentido. Se nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, sejamos perfeitos, porque a palavra fala, quando o perfeito vier, o imperfeito será jogado fora. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.